alternativo que a gente está construindo para estar sempre ao lado do povo. É aquele negócio, a gente diz a voz do povo e a voz de Deus. E a voz do povo está exatamente no meio de comunicação alternativo, na mídia alternativa, na Rádio Resistência, no movimento nacional de rádios comunitárias e por aí vai, tá certo? Então, um ótimo dia, continue por aqui, porque a gente vai aos comerciais daqui a pouquinho, mas a gente volta aí com mais informações para você. Vocês conhecem alguma mídia alternativa? Mídia alternativa? Lá? Não. Não. Mídia Não. comunitária? Não. A Não. comunitária? Não. Não. Mídia comunitária? Também não. Olha, eu já vi algumas reportagens falando sobre mídia comunitária, mas assim, não ouço. Eu cresci na Maré, vivi 28 anos, cheguei com 7 anos na Maré. Fui presidente da Associação de Moradores, participei dos movimentos comunitários ali da Nova Holanda. E hoje eu faço parte da organização Redes da Maré, que foi uma organização também que eu fundei e da qual hoje eu sou muito feliz fazendo parte. Em 1984, eu fui eleita num conselho lá de moradores para ser a presidente da Associação de Moradores, né? E desde o início, assim, que a gente começou o trabalho, tinha toda uma ideia de tentar mobilizar os moradores para uma participação ativa, realmente, não ser uma coisa formal apenas. Uma coisa que vinha sempre na nossa cabeça, assim, quem estava além de mim, tinha uma diretoria, era assim, como é que a gente poderia criar algum instrumento que fosse rapidamente fácil de comunicar não só as ideias, mas os eventos, né? O que estava acontecendo, que foi o primeiro assim, veículo de comunicação estabelecido por uma associação de moradores, porque antes a gente teve na Maré um grupo que trabalhou a comunicação com o jornal, né? Eu soube disso, fiz um pouco parte disso, por conta de que tinha um grupo de mulheres na Nova Holanda e eles fizeram vários jornaizinhos e que, na verdade, inspirou a gente a fazer um jornal para trabalhar alguns problemas. Sou de uma família eu sou da periferia de São Paulo, trabalho com internet, comecei a trabalhar com internet 15 anos atrás e meus pais eram operários, minha mãe trabalhava em tecelagem e meu pai trabalha em fundição. Então já era de uma geração já que direto aquele operário mesmo
Meu tio fazia parte do sindicato e tudo mais. Nos anos 90 eu participei do movimento estudantil em São Paulo, lá no Fora Collor, a gente ajudou a organizar tudo aquilo. Eu criei um site de turismo para mochileiro e eu o site cresceu, deu certo e tudo mais, tem 15 anos agora, e eu vim para o Rio por causa disso. Bom, eu tenho um apelido de carioca, cara, mas na verdade eu sou mineiro. Eu nasci no sul de Minas, Machado. Mudei para a região serrana aqui do Rio, novinho, assim, com 5, 6 anos, fui para Teresópolis. Sempre tive uma conexão muito forte com as artes, assim, sempre gostei de imagem, desde pequeno, de cinema, de produzir isso, trabalhar com isso no computador, nos softwares e tal. E descobri o audiovisual, assim, comecei a pesquisar mais no terceiro ano e vi que era um lado que me interessava muito, assim. Quando eu vi que os caminhos que apontavam da minha universidade eles não eram suficientes, eu falei, cara, eu preciso de alguma outra coisa, assim, tem que ter alguma outra forma de conseguir, enfim, fazer o que eu acredito. Pô, eu entrei na rede, no Fora do Eixo, em 2010, quando eu fazia parte do Massa Coletiva, coletivo lá de São Carlos, no interior de São Paulo. E aí, a partir de 2012, nessa lógica de reportagens e matérias que a gente começou a fazer sobre moradia, sobre mobilidade urbana, sobre o uso de entorpecentes, a legalização das drogas, sobre a homofobia, né? Enfim, isso foi despertando na gente uma virada, né? uma chave que foi se virando em São Paulo de produzir narrativas independentes, né? Narrativas independentes de jornalismo em ação. E aí a gente chegou no Ninja. O Ninja como uma imagem de sagacidade, de produção de conteúdo em tempo real, de agilidade, né? E isso conectado com o jornalismo ativista. Bom, meu nome é José Ricardo Prieto, sou diretor-geral aqui do jornal Nova Democracia. Estou nessa tarefa, cumprindo essa tarefa desde o final de 2007 e sou também professor de História, sou licenciado da Rede Pública Estadual. Né? Por enquanto estou me dedicando só ao jornal, mas quase todos nós aqui temos duas funções, duas profissões. A gente é um grupo bastante heterogêneo assim, de pessoas de várias regiões do Brasil, inclusive, e a gente se reunia para debater a situação política e notamos a falta de um veículo que desse conta de uma outra perspectiva, né? do lado do povo, do lado dos trabalhadores, do que estava acontecendo no mundo, para dar conta de estudo, de um ascenso de lutas populares, principalmente no campo também que estava ocorrendo. A gente montou esse jornal. Nós éramos amadores, né? Éramos poucos jornalistas, a maioria gente de outras profissões, e até hoje somos meio amadores, assim, mas já aprendemos um bocado com essa trajetória aí. Nossa linha editorial ela pode ser sintetizada assim, grosso modo, como anti-imperialista e anti-latifundiária. Então, com todos os aspectos que isso envolve, né? Primeiramente, quer dizer, eu acho que aqui minhas origens são nordestinas, né? E vivi no Rio de Janeiro, não por um querer, mas eu vim para cá porque fui prestar serviço militar e ao prestar serviço militar automaticamente boa cabeça nos primeiros meses e passei no curso de cabo. E aí quando foi mais ou menos 77, 78 eu saí, mas eu já estava engajado. Nessa época eu morava no bairro de Fátima e aí já estava construí a primeira associação de moradores. Em 1975 eu construí a primeira associação de moradores no bairro de Fátima, no centro do Rio. Foi aí também que eu passei a aderir ao movimento alternativo de teatro, que a gente ia para a rua fazer exatamente aquelas manifestações de rua, teatro de rua, as esquetes, né, falando do regime militar, falando, né, de vez em quando vinha uma polícia, segurava a gente e tal. Essa coisa aqui não mudou, né? E aí foi quando a gente se mudou para cá, mais ou menos em 1979, 80, quando meus tios compraram um imóvel aqui, aí foi aí que deu para a gente se firmar aqui. Tudo isso que a gente tem aqui, nessa tem a participação efetiva da nossa vida, né, para conquistar. Quando cheguei no LCD, as gravações já estavam praticamente finalizadas e, por isso, me designaram a tarefa da decupagem do material filmado. Eu ainda não sabia o que era decupar cenas e de cara não me pareceu uma tarefa tão interessante, confesso.
A decupagem estava distante demais da ação do campo, do contato com as histórias dos personagens, da fotografia dos lugares e da troca de experiências com a equipe. Nos primeiros dias, comecei a conhecer o material e o tema do filme. Tudo ainda era muito distante. Minha cabeça eram só perguntas. Estamos falando do quê? Quem são essas pessoas? De qual grupo mesmo ele pertence? Por que foram filmados dessa forma? As dúvidas eram muitas. Semanas se passaram e a familiaridade começou a surgir. Aqueles personagens que eu queria tanto ter contato, lá no início do processo, agora estavam contando suas histórias para mim também. O campo de filmagem se fazia presente a cada fita que eu ouvia. Descrever as falas dos personagens por assunto, destacar as minutagens interessantes e repetir diversas vezes os discursos na tentativa de entendê-los de fato nos aproximava, ainda que eu nunca os tivesse conhecido na vida real. A cada fita, eles nos contavam as versões de suas próprias histórias, na luta pela democratização dos meios de comunicação, expondo suas escolhas políticas e ideológicas. Ao final do processo, eu entendi que fazer decupagem também era fazer cinema. Pensando hoje, a gente hoje tem um outro jornal que é o Maré de Notícias. Ele foi, digamos assim, pensado dentro do mesmo espírito de estabelecer um veículo permanente, e ele se mantém, vai para 6 anos. Estabeleceu, por exemplo, um conselho em que as 16 associações, elas são parte desse conselho, e tem algumas organizações da Maré, tipo Vida Real, Observatório de Favelas, o ERE, Vila Olímpica. É um conselho que tem essas instituições ali da Redes, que propôs o jornal, como parceiros no jornal. Tem uma coisa de tentar investir para que pessoas que passaram aí, no caso, pelo pré-vestibular nosso, pela moradores que são jornalistas e, enfim, pessoas que fizeram letras, que queiram escrever, também possam fazer parte. O jornal hoje tem 40 mil exemplares, é entregue porta a porta. Quer dizer, tem uma estrutura diferente no sentido do que a gente já teve antes, entendeu? Quando a gente começou o início de Enraizados, a gente sempre diz que a gente construiu isso aqui tudo para nós mesmos, nós usarmos. A gente queria praticar nossa arte, queria cantar, queria gravar, queria ler, queria acessar a internet, isso tudo. A gente não tinha como, não encontrava nada disso no bairro e acho que nem na cidade, né? Assim, eu não conheço nada parecido com Enraizados na cidade. E aí depois disso a gente resolveu fazer a escola de hip hop, que surgiu com vários nomes. Primeiro foi Enraizadinhos, né? Até tô com a blusa, Enraizadinhos, que era uma molecadinha mesmo, que vinha pela arte, e de forma lúdica a gente ia passando alguns filmes, ia conversando sobre alguns temas que são importantes na cidade, que eles não conversam na escola, os pais não conversam. E a gente ia introduzindo isso, passando filme, algumas histórias de livro, alguns desenhos animados, a questão da identidade, da etnia. E a gente quer que o moleque leve isso para fora, né? Que leve isso para a escola dele, para a vida social dele, para dentro de casa. Sente o movimento, o tempo não para o tempo. Enraizado eu vou desenvolvendo. É um movimento. Grava só isso daqui, ó. Formar pessoas que substituam a gente aqui, né, no futuro, e pessoas que causem um impacto, uma mudança na sociedade, pelo menos no nosso bairro e na nossa cidade. E para fazer isso a gente tem que... O modo mais fácil, mesmo que seja a médio e longo prazo, é através da criança e do adolescente, né? Quando eu vim trabalhar aqui, eu era vendedor de autopeça. E eu tinha até uma certa estabilidade nessa profissão. Mas aí, para eu me formar na faculdade de jornalismo, eu precisava estagiar. E aí um companheiro do movimento estudantil me indicou, me aconselhou a vir aqui na Nova... Aqui não, na época era em Copacabana, aí lá pedir um emprego lá e tal. Mesmo que não pagasse nada, entendeu? O problema não era esse. O problema é um lugarzinho onde eu pudesse ficar 2, 3 horinhas por dia e cumprir as horas de estágio. E aí eu fui lá, eu levei os jornais que eu tinha do 2º grau, que a gente era do Grêmio no Cefet, aí a gente fez um jornalzinho que chamava Rebele-se.
que tinha a coluna do movimento de mulheres, tinha a coluna do meio ambiente, era uma coisa assim, tudo feito no Word. Depois que acabou o meu primeiro mês de trabalho, o Mário Sebastião, que trabalhava aqui também, veio com R$500 e me deu R$500. Eu falei, mas o combinado era que eu não ia ganhar nada. Ele falou, não, aqui a gente não concorda com isso e tal. Enfim, aí a gente gostou do teu trabalho, quer que você fique. E aí eu fui indo, assim. E aí eu vi que tinha uma carência nessas pautas com relação à favela. Que quem escrevia na época era o Marcelo Salles e era uma coisa muito inconstante, porque ele tem o Fazendo Média, que é a página dele. E era uma coisa mais que ele era um improviso, assim, né? Quando tinha, quando não tinha, não tinha. Eu falei, eu vou pegar essa editoria, né, entre aspas, e vou começar a desenvolver. Isso foi em 2008. Em 2010, o Mário Lúcio, que é um companheiro lá de Minas Gerais, ele falou assim, Patrick, você tinha que ter uma câmera para você fazer um portfólio teu em vídeo de todas essas entrevistas que você faz. Aí eu gostei da ideia, comecei a filmar, e aquele volume de material foi crescendo, até que teve um dia que eu fui filmar lá na Vila Taboinha, em Vargem Grande, que ia ter uma remoção lá Mas assim, diferente das outras remoções que eu já havia filmado até então, a população resolveu resistir. E publicamos e o troço viralizou. Viralizou, teve muito acesso. E aí o que começou a acontecer? Sempre que tinha uma remoção, o povo ligava pra gente ir filmar, porque o vídeo da Taboinha virou referência. E aí, nesse embalo, a gente filmou processo de remoção em, sei lá, umas 20 comunidades. Ocupações também, enfim. E aí, no mês seguinte, a gente recebeu o chamado do Complexo do Alemão, do pessoal da Rede Contra a Violência, do Maurício Campos, da Patrícia Oliveira, para a gente ir ao Complexo do Alemão registrar os abusos que a polícia estava cometendo lá durante a invasão, que depois até resultaram numa investigação da Polícia Federal, na qual vários policiais foram presos, que foi a Operação Gladiador. Assim, a polícia saqueou as casas dos moradores e a gente foi lá registrar isso. E a gente fez uma série de 3 vídeos assim, que também foram virais e que constituíram a gente enquanto referência para a população do Complexo do Alemão também. E aí a gente começou a receber ligação e tal, vídeos de abusos policiais, que as pessoas iam até a minha casa até levar esses vídeos, saíam do Complexo do Alemão e com medo diziam assim, fui eu que filmei isso aqui, mas se você puder dizer que foi você vê que a pessoa não tem nenhuma preocupação com a autoria, a única preocupação dela é que aquele material seja denunciado, seja veiculado. No dia 20 nós fomos lá para Presidente Vargas, eu e minha esposa. Minha esposa também é jornalista, ela faz o site junto comigo. Eu já tinha participado de manifestação, já tinha participado de movimento estudantil. Só que ali na frente da prefeitura a gente tomou realmente ali foi uma coça bonita ali da tropa de choque ali. A partir desse dia aí, o Marete começou a partir daí, entendeu? A partir do dia comprei uma câmera melhor para filmar e o primeiro filme que a gente fez foi no final da Copa, da Copa das Confederações. Aquele dia também foi triste, eles fecharam as pessoas, fecharam um grupo, a gente ficou nesse grupo, inclusive o vídeo que conta a história do Mariachi mostra isso, a gente ficou preso ali na avenida, ali naquelas ruas, perto do Maracanã ali, e eles jogavam bomba de um lado e jogavam bomba de outro, teve gente do nada, já naquele tempo a gente não usava máscara para filmar, não usava nada, já ficou um pessoal preso ali, entendeu? Então você vai ver que a partir daquele dia o Mariachi começou porque a partir disso, e também a gente acabou conhecendo um documentarista mexicano, que ele estava viajando aqui pelo Rio. E ele estava filmando e por acaso as manifestações surgiram, ele se interessou e a gente acabou filmando junto. Ele ia com uma GoPro na cabeça e eu ia com a minha reflex na mão, né? E a partir daí a gente pensou em fazer um doc. Então o Mariachi surgiu com a ideia de fazer um doc. Mas aí, como eu trabalho com internet e percebi que você precisava de uma resposta mais rápida, entendeu? Você precisava mostrar aquilo rápido, porque você chegava em casa, o que a mídia mostrava não era o que você tinha visto lá, né?
vou arrumar um jeito de fazer isso aí e colocar uns vídeos menores mostrando a nossa versão. Tô filmando essa porra, cara! Tocando bomba do helicóptero, maluco. Está começando mais um dia de projetação. O grupo mesmo surgiu de forma muito orgânica no Levante de junho de 2013. Todos tinham muita disposição, muita vontade, alguns já sabiam como ajudar. Algumas pessoas já trabalhavam com projeção e faltava uma mensagem única da manifestação. Quando saía a foto, só saiu um monte de gente e um monte de cartazes, mas não tinha uma mensagem única. E alguns membros entenderam que... A gente não se conhecia, mas alguns membros entenderam que mereceria, imageticamente, na hora que saísse a foto da manifestação, ter alguma imagem que representasse aquilo, entendeu? E no dia 20 de junho, parte do coletivo subiu no trio elétrico sem combinar nada com ninguém e começou a projetar naquele dia, entendeu? Reproduzindo um grito que era das massas que veio da internet. Então, a partir disso, a gente começou a ir com frequência na rua, com muita frequência, e o coletivo foi começando a se formar gradativamente e organicamente, entendeu? Eu quero ver, vou dar um pulo no futuro. Eu vou sair, vou dar um pulo no futuro. Me orientar, vou dar um pulo no futuro. Deixar de ser, vou dar um pulo no futuro. Eu quero ver, eu vou sair, me orientar, deixar de ser, ir além desse lugar, me esparramar, pular um muro, tomar banho de luar, aluniçar no lado escuro. O futuro a Deus pertence, o passado a mais ninguém. O que foi não tem mais jeito, vamos cuidar do que vem. Eu quero ver, vou dar um pulo no futuro. Eu vou sair, vou dar um pulo no futuro. Me orientar, vou dar um pulo no futuro. Deixar de ser, vou dar um pulo no futuro. Eu quero ver, eu vou sair, me orientar, deixar de ser. Tanta gente aqui não sabe dar valor a ser alguém. Vivem contando migalhas, sonhando com o que não tem. Vou de braçadas no mar, me afogar no ar mais puro. Me cansei do ser comum, pude ser imaturo. Eu quero ver, vou dar um... A galera gosta porque a informação, tudo é informação sobre a comunidade, né? Então a galera gosta de saber o que está acontecendo, não só desse lado, mas todas as comunidades que tem aqui, todas as 16, né? Então a galera fica por dentro do que acontece. Além de cultura também, que tem pra caramba, né? Que tá sempre divulgando no jornal sobre os eventos que tem aqui dentro, sabe? Sobre artistas que tem aqui dentro. E o público, o pessoal que lê mesmo, leitores, estão gostando muito mesmo da matéria do jornal. Cada vez é uma matéria boa e a gente está sempre focando nessa matéria para poder agradar muito os moradores também,
que ele pede, até certas coisas também para poder divulgar no jornal. E isso a gente está vendo também, para fazer um estudo legal mesmo, para a gente poder fazer mais matéria no jornal também com uma população mais ainda. Nossa função é essa, é levar a informação até o comércio e os moradores da comunidade. Essa é a nossa função no Área de Notícias. Tecnicamente falando, hip hop é a união de 4 elementos: break, grafite, rap e DJ. Isso tudo junto é o hip hop. Aqui no Enraizados, a gente tem outras teorias. Como, por exemplo, o cara pode cantar rap, ser um bom MC, mas a gente não considera ele do hip hop se ele não faz aquilo com algum objetivo. No hip hop você não pode praticar arte pela arte, né? Isso é uma opinião muito própria, isso é uma opinião do Enraizados. Que a gente fala que aqui a gente pratica o hip hop do Enraizado. Então na nossa escola de hip hop a gente ensina isso, né? A técnica você aprende na internet, bro. Você vai no YouTube lá, ó, como cantar rap, como fazer a métrica tal, o que é o flow, o que é não sei o quê. Como que eu grafito, como que eu faço o risco tal, quais as marcas. Mas os valores do hip hop você só aprende vivendo mesmo em conjunto, você compartilhando, você correndo atrás da melhoria para sua comunidade, correndo atrás da melhoria para a comunidade dos seus parceiros, você aprendendo a dialogar com outras vertentes culturais também. Então, mulher brasileira, participação especial do Jorge Benjó e Samba Crio. Uma ótima tarde para você, sintonizada aqui em 104,1, sua emissora 100% comunitária. Através de uma amiga, da Vera. Ela estava ouvindo, aí ela mandou uma música para mim. Eu passei, eu falei, música para mim, mas eu não conheço essa rádio. Ela falou, poxa, liga pro número, tal, e me deu o número, eu liguei e estou até hoje, não saí mais, é minha companhia o dia todo. A diferença é que eu participo, eu conheço os locutores, participo dos eventos e das outras não vejo nada disso. E é bem melhor, né? Conheci a rádio procurando. É que foi mudando o nome da rádio, né? E sempre com o Edson, que eu ouvia muito Edson, e o Antônio Moura. Eram os dois programas que eu mais gostava. Depois veio o Fala Comunidade. E aí eu fui ficando porque a gente tem que estar por dentro do que está acontecendo no nosso bairro. Quando eu fiquei assim, acho que uns 20, não me lembro bem a idade, eu achava interessante as pessoas terem uma participação assim, aonde morava, né? Eu falei, como é que eu vou fazer isso? A quem eu procuro? Aí procurei saber onde era a associação, aí fui visitar, aí mais aquele tipo, não estou acostumada a participar, eu ia até perto e dava a volta, não entrava, porque tinha um grupo, eu sempre tive muita dificuldade assim, eu sou muito tímida, hoje eu melhorei um pouquinho, né? Eu sou muito tímida, então eu via aquele monte de gente assim do lado de fora da associação, eu ficava com vergonha, então dei volta umas 3 vezes, até que eu decidi entrar. Então cheguei e falei, aqui é a associação, eu falei, eu posso participar dessa reunião? Ele falou, olha, é uma reunião de diretoria, mas você pode ficar. Aí eu fiquei, dei opinião, e a partir dali isso parece uma doença. A partir daquele dia eu nunca mais consegui me desvencilhar de alguma participação. E aí surgiu a ideia da rádio. Aí nós fomos visitar aquela Novos Rumos lá em Queimados. Aí eu começando, como é que vai ser feito? Vai ser tão difícil montar uma rádio, né? Foi muito difícil. Olha, eu acho que a contribuição é grande, né? Porque você vê, às vezes, a gente bota, geralmente, é mais um programa assim que eu digo do dia de sábado, né, do Edson, que é mais um programa mais informativo, que coloca as coisas da cidade, do estado, do país que estão aí em questão. Que você não tem alternativa, né? O que é alternativa pra gente aqui? Uma rádio comunitária. A gente demorou um pouco até acertar o ponto da distribuição. Eu não acompanhava esse processo de perto, mas
acompanhava as discussões todas. E aí essa equipe que a gente tem hoje de distribuição, ela é muito boa. E ela dá um retorno muito bom pra gente. Ou de elogios, críticas, sugestões. A gente sempre recebe um dos 3. Ou os 3, né? Então, assim, tem uma conversa, a gente se fala. O Luiz, que coordena a distribuição, ele chegou pra mim, a Cláudia tá querendo as fotos da visita do Papai Noel aqui no Novo Ano e tal. Ela pediu isso a você? Ela, isso foi em dezembro. Eu falei, não, beleza, isso foi em dezembro, eu já entreguei. Mas eu entreguei outra pessoa e tal. Aí ele vai, não, vou avisar ela, porque ela não deve saber. Então, tem um diálogo. A gente separa, eu particularmente, separo em 2 tipos de mídia. A mídia que é convencional, que são os jornais, o Globo, o Dia, o Extra, e a mídia alternativa, que é a galera que faz para mostrar o que realmente tem na nossa comunidade. A mídia convencional, isso aí quem me falou uma vez foi um jornalista, chegou para mim e falou, Dudu, não vai sair. O que vende na Baixada é morte, é sangue, é crime, e é isso que sai na mídia. Na primeira folha do caderno, pode pesquisar em qualquer jornal que você quiser. Toda vez que saiu Baixada Fluminense na manchete, foi crime, chacina, morte, coisa ruim. Uma briga muito grande. A gente tem um jornal, dentro desses jornais, tem um jornal Baixada, que cuida do lado cultural, as coisas assim. Algumas pessoas dizem que é um avanço. Não, isso é um avanço, é muito bom, a gente está saindo no jornal. Só que a gente continua falando para nós mesmos. E se você pegar para ver, o jornal ele tem um ciclo. Passa um tempo, ele volta a falar das mesmas coisas. Não renova. E parece que a vida cultural da Baixada, ela se resume em Rio Sampa, R$30 para entrar. Via Show, R$30 para entrar. Teatro, não sei da onde, R$25 para entrar. Enquanto isso, na mesma Baixada Fluminense, está acontecendo batidas e rimas em Queimados, e o moleque colocando 200 pessoas num evento de graça na praça, não sai em jornal nenhum. DMT faz a musicação na pista aqui em Nova Iguaçu, bota 300, 400 pessoas na praça de graça, não sai em lugar nenhum. Sarau Donana fecha as ruas uma vez por mês, sábado, não sai em jornal nenhum. Quando na verdade tinha que sair. Beleza, não recebeu nome, beleza, mas DMT, Leal da 13, show na praça de Nova Iguaçu, de graça. Todo domingo. Sem R$1 para fazer aquilo ali. Os moleques carregando caixa nas costas, ligando no poste lá para fazer. E são 200, 300 jovens. Então, assim, qual é o papel real da imprensa? Deixa passar a revolta popular. Deixa passar a revolta popular. As jornadas de junho de 2013 foram espontâneas, foi uma explosão incontrolável e indirigível das massas, por isso é uma mentira muito grande dizer que elas eram da direita, ou eram da esquerda, ou eram anarquistas, ou eram seja lá o que for, porque ali estava todo mundo ali, todo mundo saiu ganhando ali, podemos dizer, do ponto de vista organizativo, porque quem se jogou nas jornadas de junho de 2013 com, vamos dizer assim, com a consciência tranquila, conseguiu colher frutos daquilo, né? Só não conseguiu ampliar sua influência os partidos da esquerda institucional, podemos dizer, né? Porque eles combateram as jornadas, disseram que eram coisa de fascistas, que eram coisa da direita, que eram coisa de golpistas e tudo mais, quando na verdade aquela juventude, que era majoritariamente jovens que estavam ali, aquela juventude estava lutando no fundo por mais democracia. Na terceira ou na quarta manifestação reprimida, a manifestação foi pelo direito de se manifestar, de protestar e tudo mais. O monopólio teve um comportamento muito oscilante durante esse período todo, quer dizer, passou da condenação como coisa de vagabundo das manifestações quando ele viu a dimensão, a tentar pautar e virar contra o PT, né, para seus intentos eleitorais e tudo mais. Foi bomba pra tudo que é lado, pra cima, pra baixo, de cabo a rabo. Fumaça e pimenta nos olhos do povo, cadência do morro, gingado bem frouxo. Casulo de abelha, a flor da roseira, ventando beleza e soprando tristeza. Jair, Rafael, Igor e Miguel, Maria, Camila, Elisa e Isabel.
Me prende, polícia, me faz de asfalto, me bate, me xinga, não desce do salto. Da lente eu te vejo, pra lente eu te pego, por trás do cortejo, no meu ponto cego. Leitura fugaz. Mas no fim, é só fingir que tudo é passageiro, que um dia tudo vai pro bueiro, que as mortes e que as prisões, que os sótãos e os porões são, na verdade, só invenções. Os garis de forma muito inteligente, muito habilidosa, muito sensível, muito lúcida, esclarecida. Durante o carnaval, paralisar as ações, deixar evidenciar a falta de planejamento que se tem com o lixo, a falta de reflexão, de sensibilização que tem, né, com a produção de resíduo, com a coleta seletiva, com a reciclagem. E isso explodiu nas ruas do Rio de Janeiro durante o carnaval e foi feder lá em Brasília. Cada vez mais ficava delicada a situação do prefeito e eles com uma mobilização muito carinhosa nas ruas, dançando, sambando, fazendo de fato um bloco dos garis organizado, uma maré laranja tomando as ruas do Rio de Janeiro, né, e resistindo contra a criminalização, que falavam que eles eram 300, que falavam que eles eram motim, que falavam, né, que colocavam polícia militar, guarda municipal, até segurança privado, escoltando os caras para obrigá-los a trabalhar, sob o discurso, né, de que eles eram ameaçados, né, pelos próprios companheiros, quando na verdade eles estavam ali sendo colocados para trabalhar quase como verdadeiros escravos observados por capitães do mato. Os garis foram uma grande resistência, uma resistência vitoriosa, uma resistência festiva, que aí em 8 dias a gente acompanhando ali desde o começo, né, de fato foi a manifestação que mais me sensibilizou. Não sei se vocês estão cientes, mas Nova Iguaçu é a 3ª cidade mais perigosa para um jovem negro morar. Então, assim, jovem negro de 15 a 25, 28 anos de idade são os que mais matam e são os que mais morrem. E nada, não tem política pública na cidade que previna essa morte. O adolescente aqui, o jovem, não tem o que fazer, tá entendendo? Então, assim, e todo mundo estava preocupado muito com a Copa do Mundo. O que eu pude fazer foi isso. A minha arte é essa, é fazer um clipe para chamar atenção. Coisas que eles não vão ver naturalmente pela divulgação da FIFA, né? Ou das grandes redes televisivas. A gente fez uma divulgação bastante grande, rodou em alguns cineclubes, a galera da gringa curtiu muito, e para eles foi uma novidade, assim, porque a galera estava achando que o Brasil era mil maravilhas, né? Só enquanto está tendo esse jogo de futebol bilionário aqui no nosso país, tem gente passando fome, sabe? Quando tá vindo uma galera gastar uma fortuna aqui, deixando a FIFA com mais dinheiro ainda, tem uma galera morrendo, a molecada morrendo na rua. E isso aí não é longe de mim, isso é na minha comunidade. Seleção escalar, legal. Não. Pode ser bom pro Pelé, pro Ronaldo e pro Filipão que fez o mundo parar. Só pra poder falar, os 23 malucos que vão jogar na Copa, braços abertos pra receber Europa, que vão surubar com 23 minas em Copacabana. Enquanto isso, na cidade da injustiça, protejam as mulheres e crianças mestiças. Recebi um recado que não será bom o legado pros descendentes daqueles que foram escravizados. O chicote vai estar lá, mas já mandei avisar. Avisa lá. Não somos todos macacos. E aí, o que a gente espera pro futuro? É mais porrada, meu irmão. É professor sendo esculachado, né? Se você fizer manifestação, na minha música termina com uma frase dessa. Aqui a gente faz manifestação e o governo manda tropa. Em vez de ouvir o que a gente tem a dizer, não, ele quer calar nossa boca. Na Copa do Mundo os protestos foram bastante esvaziados primeiro por uma repressão gigantesca, né? Como os protestos diminuíram, a repressão conseguiu reunir em algumas manifestações mais policiais, mais agentes da repressão do que os próprios manifestantes. Isso sem falar dos infiltrados, dos P2 e tudo mais.
Por outro lado, uma campanha midiática intensíssima contra as manifestações, intensificadas com a morte do cinegrafista Santiago Andrade, da Band, que foi o motivo que faltava para que o monopólio da imprensa entrasse com tudo na desmoralização dos protestos, né? E para o Estado era o motivo que faltava para a criminalização completa desse movimento também. No Rio de Janeiro nós temos o caso dos 23 perseguidos políticos aí, e foi durante a Copa que se iniciou o processo, um processo de milhares de páginas, uma coisa fabulosa. O advogado dos perseguidos costuma se referir ao processo como um processo kafkiano. Gente que eu convivi na rua ali, gente que estava junto com a gente ali, fazendo manifestação. Que eu acho que foi escolhida a dedo para ser retirado mesmo, ser usado como bode expiatório dentro dessa campanha de criminalizar o movimento, entendeu? Isso aí é a ditadura aí, para mostrar que é aquela coisa, a gente vive numa democracia de sofá. Enquanto você está no sofá, na frente da televisão, reclamando, é a democracia. Quando você vai para a rua se manifestar e bater de frente com o Estado, aí começa a ditadura 2.0, e que é o que está acontecendo com essas pessoas. Você começa tirando 1 milhão de pessoas das ruas, depois você elege 23, entendeu? Para transformar em bandido. Formação de quadrilha armada. Isso aí vai estar na história desse país aqui. Essas pessoas precisam ser anistiadas. Essa que é a grande questão, entendeu? Isso tem que acabar urgente. Isso é o maior absurdo que aconteceu na redemocratização do país até hoje. O primeiro absurdo foi você tirar 1 milhão de pessoas na base da cacetada das ruas. Depois foi você prender os 23 supostos líderes, que eu nunca vi liderança nenhuma nesse movimento. Entendeu? O Black Bloc andava no meio da rua e a gente filmava isso, ia para um lado e para o outro. Era uma garotada que cresceu vendo a Globo, entendeu? Vendo a Globo falar de corrupção, mas não pendeu para o outro lado, pendeu para o lado da esquerda. Entendeu? Essa é a galera. E essa galera, essa meninada não tem liderança para eles, não. Não aceitava liderança, eles mal se conheciam, para falar a verdade. E eu tenho isso gravado, eles mal se conheciam, entendeu? A maioria deles. Depois, obviamente, foram sendo apavorados, aterrorizados pela mídia. As mães nem sabiam que faziam isso. Então, quer dizer, a mãe percebe que o garoto está fazendo, está revoltado com o país, tira o moleque da rua. Foi isso que aconteceu, cara. A gente tem que comprovar de várias formas que isso aí é um absurdo. Entendeu? Esse é um processo que não tem nada. É um processo político, totalmente político. É só isso. Lamentável. Era a terceira vez que marcávamos com ela. Nas primeiras 2 vezes, ela simplesmente não apareceu e não deu qualquer aviso. Resolvi insistir. Na situação em que se encontrava, após ter sido presa, invadida, processada, ter seus direitos limitados, os furos eram compreensíveis. Estava muito curioso para ouvir Camila. Desde a primeira conversa, quando combinamos a entrevista, percebi que ela poderia dar uma contribuição significativa ao filme. Pela proximidade contextual, era fácil se colocar no lugar dela. Poderia ter sido comigo, pode vir a acontecer comigo. Inclusive, certo dia, achei que havia um P2 em nossa sala de aula. Por sorte, descobrimos que era alarme falso. Paranoia? O medo nos recomenda recuar, mas, mesmo com ele nos rondando, seguimos em frente. Positividade na minha cidade, viva a liberdade de expressão. Produtividade na minha cidade, geram horas de reflexão. Positividade na minha cidade, viva a liberdade de expressão. Bom, então, eu sou Camila Jordão, sou professora de filosofia da UERJ, faço parte de um grupo de educação popular que tem um projeto aqui na Mangueira de alfabetização de jovens e adultos, e também estamos desenvolvendo um pré-vestibular comunitário. Além disso, eu sou ativista, militante, anarquista, e fui uma das 23 pessoas presas na operação da véspera da final da Copa do Mundo.
Então, a principal acusação é a formação de quadrilha armada e alguns de nós também corrupção de menores, né? Na verdade, a gente é um grupo político, a gente acredita na educação como um modo de transformação da sociedade e a gente, aqui particularmente, a demanda é por alfabetização. Então, são pessoas a quem a educação formal foi sistematicamente negada. E isso é um modo de dominação também, porque se as pessoas não são capazes de compreender a realidade à volta delas, elas não são minimamente capazes de intervir nessa sociedade. Então a gente acredita que alfabetizar é também um modo de empoderar as pessoas, né? Então não é um assistencialismo, não se trata de fazer caridade, a gente utiliza o método do Paulo Freire, né? Então a gente procura tratar os assuntos sempre contextualizados e dentro da realidade da favela e da realidade delas e também aproveitando para debater política e a leitura que não é só aprender a ler beabá, é aprender a ler a realidade, é compreender o universo à sua volta. Então, depois que essa Inquisição foi propagandeada pelo monopólio dos meios de comunicação, ou seja, depois que esse monopólio preparou o terreno, né, criminalizando esses movimentos e a atuação deles, construindo no imaginário popular essa figura, né, do manifestante mascarado, violento, né, e, enfim, essa caracterização, esse monopólio dos meios de comunicação sabe fazer muito bem. Já faz isso com o favelado, né? Já faz isso com, enfim, inúmeros outros setores da sociedade. A cobertura da mídia foi extremamente criminosa, assim. Foi uma condenação antes de qualquer julgamento. Não que isso seja uma exceção, isso é o padrão na nossa sociedade. É claro que quando acontece diretamente com você é muito mais óbvio, né? E mais forte, mas assim, é até interessante porque mesmo eu que já me considerava uma pessoa com senso crítico, né? Passei a ler jornal e a ver televisão com mais senso crítico ainda. Na verdade, eu evito ver televisão, eu costumo dizer que não existem níveis seguros para o uso dessa substância. Só que uma coisa é o que vai ser feito lá no tribunal. Agora, a televisão, ela já te condenou, né? Independente do que você possa fazer. E o nosso advogado e a gente mesmo não tem nenhuma pretensão de fazer um julgamento midiático, né? Que alguns jornalistas procuraram. Não, então agora a gente vai dar o direito de resposta para você. Não, se trata disso. A gente não vai agora fazer um espetáculo, né, na televisão, né, fazer um julgamento na televisão. Se vai ter algum espaço para julgar a gente, vai ser lá na audiência.
dia 15 de outubro de 2013, teve uma manifestação pelo Dia dos Professores. Nessa manifestação a gente tinha dezenas de milhares de pessoas que tomaram a Rio Branco, e eu fui com duas amigas panfletar. Quando a gente chegou aqui na Cinelândia, que foi a grande concentração, a polícia começou a atirar muitas bombas de gás. Era incrível, né? Por minuto deveriam ter umas 5 a 10 bombas de gás. Muitas vezes a gente se viu isolado no meio de vários policiais prontos para nos espancar. Então eu e mais mais três amigos, a gente decidiu sair da Cinelândia e a gente foi lá para o Catete tomar uma cerveja. A gente decidiu, não dá mais para ficar aqui, já deu de manifestação, e eu fui para lá. Só que uma amiga minha ficou. Eu tinha acabado a primeira cerveja, ela me liga, Gustavo, eu tô aqui na escadaria, a polícia tá nos prendendo, eles estão sendo muito violentos e eu tô com medo. Ela me ligou chorando. Então eu saí correndo lá do Catete e vim para cá. Os meus amigos foram pegar o táxi, eu cheguei antes. Aí eu fiz a volta no isolamento, né, que a polícia tinha feito, e tentei encontrá-la pelo outro lado. Foi quando um policial veio e me revistou. Daí nesse momento ele falou, você está preso. Eu falei, preso por quê? Ele falou, não importa, você está preso. Daí eu ia começar a entrar no sistema carcerário brasileiro, que é uma masmorra da Idade Média ou pior. E daqui eu fui levado de ônibus para a 25ª DP. Bom, isso daí foi só o começo. Então, fica nu, ter o cabelo cortado, a gente foi mandado para a cela. Daí na cela, ela tinha só uma bica d'água e um balde. E depois de um tempo, conversando com os outros presos, a gente descobriu que só tinha água 3 vezes no dia. Eram 7 minutos de água, 7 ou 10 minutos de água, 3 vezes por dia, que a gente tinha que tomar banho e também armazenar água para beber. Eram 6 pessoas na cela, então a gente tinha que tomar banho em torno de 1 minuto por pessoa para você tomar banho e também para armazenar água. No meio da madrugada, então do dia seguinte, né, a gente passou um dia inteiro lá no Patrícia Scioli. No meio da madrugada a gente foi acordado em torno de 4 da manhã pelo SOI. Daí a gente saiu novamente, a gente ficou agachado por muito tempo. As pessoas que tinham problema no joelho sofreram, assim, dor, né? Eu não sei, eu não tenho problema no joelho, mas imagina você ficar agachado com problema no joelho por quase 1 hora. Então essa pessoa ficou com dor por quase 1 hora, e se você olhava para o lado poderia receber um tapa, então era agachado olhando para baixo. E os camburões partiram de São Gonçalo para Bangu. E no caminho eles vão muito rápido, eles saltam quebra-mola, que é para você realmente se quebrar lá dentro, e toda vez que você salta, a algema ela aperta mais. Então, quando a gente chegou em Bangu, a algema já estava cortando a pele. Novamente, tira a roupa, examina, passa por todo o processo mais uma vez, e a gente ficou ali em pé por algumas horas. Tinha um rapaz que ficou insistindo para ir no banheiro. Senhor, eu quero ir no banheiro. Senhor, eu quero ir no banheiro. Ele pediu, não sei, umas 10 vezes, uma hora ele não aguentou e defecou ali mesmo. Daí foi outro momento que eu senti que a gente estava completamente na mão deles. Eles podem fazer o que quiser, torturar das piores formas, psicologicamente, fisicamente. Felizmente, as pessoas que foram presas comigo eram pessoas muito fortes, né? Alguns índios estavam no dia do professor aqui e eles foram presos com a gente. 6 horas em Bangu, 6 da tarde, os presos eles fazem um culto evangélico, que é a única coisa que eles são autorizados a fazer. No pavilhão que a gente estava, o 9, como eles aceitam todas as pessoas, a gente perguntou, a gente pode fazer uma reza indígena, né, que não era tão reza, era mais um canto comunitário, né?
Então a gente fez esse canto com o índio e ele falava que a gente ia reunir a tribo e todo mundo ia para o centro da tribo porque a gente precisava conversar. E daí nesse momento deu não sei, você sentia a força das outras pessoas que estavam ali te apoiando, no momento que você se sentia mais vulnerável, né? Então foi muito importante fazer esse canto. Então você tem todo esse aparato estatal, executivo, legislativo, judiciário, que são formas de você manter o status quo na sociedade. E a polícia é a força armada desse Estado, então que tenta controlar as pessoas. Tudo isso eu entendia de forma teórica, mas o evento da prisão, ele transformou o que era um conhecimento teórico em algo claro, muito claro, de forma prática. E daí foi por isso que eu passei de uma pessoa que ia para as manifestações a uma pessoa que ia para as manifestações, chegava em casa, escrevia um texto, ou ia para a manifestação, tirava uma foto, né? E que depois ia em reuniões para tentar discutir. Então eu me tornei uma pessoa muito mais ativa por ter vivenciado. Rapidinho. Com quem? Comigo. Pode falar aqui. Não, pode falar aqui, irmão. Pode falar aqui. Opa, que isso? Eu vou abrir, mas qual que é o indicativo? O que é isso? Sargento do ar. Tá, mas por que eu fiz alguma coisa? Eu quero revistar tua bolsa. Pode revistar. Acompanha a revista. Eu vou acompanhar. Tem mais 5.000 pessoas acompanhando também. Eles vão revistar aqui a nossa bolsa do ar. Lembrando que quem é você? Se você queria me entrevistar, você faz parte da imprensa? Você faz parte da imprensa que queria me entrevistar? Você é de que veículo, irmão? Você é de que veículo? De onde você veio, cara, que você queria me entrevistar aqui junto com os caras? Fala aí, mano. Fala aí. Você quer me... Pô, quem é você pra colocar a mão no meu bolso? Quem é você pra colocar a mão no meu bolso? Quem é você, mano? Quem que é você aqui, mano? Deixa meu bolso. Um oficial com nome. Um oficial com nome na farda, ele me revista, cara. Você não. Aí, ó. Aqui, ó. Denuncia aqui, ó. Vamos lá. Aqui, ó, velho. Foram prisões diferentes, mas que estão dentro de uma mesma lógica, né? Que é uma censura àquilo que não se deve mostrar, ou aquilo que as instituições de poder, que o poder público, que as forças de segurança, né, tendem a esconder, e que os veículos independentes, os veículos mídia-livristas, os mídia-ativistas em geral, eles por não ter nenhum tipo de amarra com essas corporações ou com o poder público, não tem problema em evidenciar, pelo contrário, é uma causa e é uma convicção de cada um desses coletivos também, evidenciar uma realidade que aflige as pessoas, que aflige aqueles que são desde manifestantes, como foi no caso, né, do dia 22 de julho no Largo do Machado, no primeiro dia do Papa, nas ruas, desde uma realidade que incomoda também aquele que é preto, que é pobre, que é favelado e que está na praia para tentar curtir um pouco, enfim, como qualquer pessoa, uma praia no final de semana, que foi o último caso, né, onde eu fui preso por documentar a forma truculenta como a polícia agredia, né,
cerca de 12 meninos que estavam ali na areia. Eu estava passeando pela Praia do Arpoador, pelo calçadão com a minha mãe, e vi uma cena, né, que eram os policiais de fato agredindo e batendo nos garotos e jogando para cima do outro, enforcando, levantando pelo pescoço, né, dando tapa na cabeça, chute nas pernas, enfim. Eu estava com uma câmera, né, não cheguei a entrar ao vivo, mas cheguei a ir para cima, né, fazer foto e documentar aquilo que estava acontecendo, e eles falaram que eu não podia fazer isso, né? E tentaram me censurar falando que eu não era jornalista, eu estava, né, no caso, sem documentos. Ele falou, não, você está sem identificação, você não pode registrar, isso aqui você não pode mostrar, desliga essa câmera, para de fotografar. Eu falei, eu não vou parar de fotografar, eu vou continuar, eu estou fazendo o meu trabalho, eu sou jornalista, né, eu estou respeitando o seu trabalho, faz o seu trabalho que eu faço o meu, e assim a gente fica bem. E aí isso foi suficiente para eu ser preso, né, detido por desacato. E aí fui levado à 14ª DP, enfim, junto com os outros 12 garotos que estavam sendo agredidos, e eu representei por abuso policial, porque não tinha cabimento naquele momento o cara me impedir de gravar, porque eu não estava ofendendo ninguém, não estava desacatando ninguém, eu estava fazendo o meu trabalho. Isso vai muito de encontro na lógica também da questão do diploma, né? O diploma ele é mais um instrumento para tentar censurar dessa maneira, falando, não, se você tem diploma, tudo bem, você pode fazer. Se você não tem diploma, sai daqui, vaza, não grava nada. Não vou falar particularmente de mim, sabe? Eu sempre fico muito constrangida de falar particularmente de mim, porque eu acho que tem várias pessoas em situações muito mais graves. As pessoas foram despejadas das suas casas. A minha filha sofreu bullying na escola. Toda uma série de censura do meio social no qual você está inserido, né, que as pessoas passam a te olhar como se... Isso é muito louco, né, porque as pessoas dão mais credibilidade a uma informação que passa na televisão do que um convívio de anos, com muitas pessoas que conhecem você há muitos anos e acreditam, né, porque passou na televisão, é verdade, né, assim, tem essa mágica, né, de que está ali, então é a realidade, né, assim. Então, eu tive que me mudar, mas outras pessoas também tiveram, né, questão de despejo em relação a isso. Da Copa do Mundo, eles começaram a jogar as manifestações para Tijuca. E tinha uma galera gigante ali em Copacabana, entendeu? E o aparato da Tijuca era o aparato que não ia deixar ninguém passar mesmo, você não ia conseguir fazer manifestação. Aí entrou as questões políticas, começaram a falar. Eu falei, não concordo de ir para lá. A gente vai para onde tem gente, onde tem mídia. Você não vai para o lugar onde você não vai ser... Porque é o seguinte, a galera estava fazendo manifestação para mostrar descontentamento na frente das câmeras do mundo inteiro. Não adianta você querer furar um cerco gigante que eles fizeram em volta do Maracanã, num lugar ali na Tijuca, o pessoal já tinha apanhado umas 2 vezes em manifestação, já tinha saído tiro. Entendeu? O cara sai do carro assim, tem um vídeo do Mico, o cara mostra, o cara sai do Nova Democracia também, sai um cara do carro, um policial civil, e começa a tirar pra cima do meio do nada. Entendeu? A coisa chegou nesse nível aí. Aí, nessas aí eu não cheguei a participar, não. No final da Copa do Mundo, não. Mas teve o Loloano, por exemplo, quebrar o braço dele. Aí depois a gente fez um vídeo com o PM que quebrou o braço dele e o Loloano com a faixa assim, pedindo autógrafo pra ele. Esse vídeo aí bombou também. A gente falou, não, me dá um autógrafo aqui, ó. Eu quero o autógrafo do que você fez aqui, ó. Sua obra de arte aqui. Me dá um autógrafo. O cara ficou em pânico na hora que começou a soltar aquele lado meio psicopata. Que eles têm um lado meio psicopata, esses caras, né? Eles começam a gritar, daqui a pouco eles estão berrando, cara. Só porque ele tava filmando. E, pô, no final da Copa do Mundo você viu, teve jornalista canadense, que, pô, o cara roubou a câmera dele, cara. Isso é um exemplo do que aconteceu nas manifestações aqui. Você teve sorte de alguém estar filmando ali, ser o final da Copa do Mundo, pra ver o que acontece. Esse foi o nível, entendeu? Do cara bater, derrubar um jornalista no chão, bater nele, dar um chute quase na cara dele e roubar a câmera dele. Esse é o nível que a PM trabalhou aqui. Desde o início. Essa é a ilegalidade que eles trabalharam aqui, desde o início, contra os manifestantes. E o que a mídia fez foi legitimar essa barbárie aí. Foi isso que eles fizeram. O movimento de ativistas foi importante para mostrar alguém, ter essa tentativa de contra-hegemonia midiática aí, para tentar mostrar o outro lado.
no mesmo timing deles. No dia seguinte está lá com um vídeo mostrando, contando o outro lado da história. Como é que a senhora busca informação? Através de jornal, através de revista, através da internet, dos meios de comunicação normais, né? Você confia nessas informações? Confio. Eu normalmente confio em tudo, sou crédula. Acredito que sim. Olha, se pretende confiar, se espera, né, que a mídia, pelo menos, fale a verdade, a gente possa confiar na mídia. Tá, você falou que você pretende, mas eu perguntei se você confia. Confiamos. Confia, Confiamos. A grande diferença foi isso que eu falei, a questão da conversa. Então, assim, eu consigo, eu tenho uma pauta para falar sobre uma determinada coisa, mas aí numa conversa ela já se transforma em outra conversa, e outra, ela vai se transformando. E eu tenho tempo para fazer, então eu posso fazer uma coisa mais bem feita do que pegar um release, copiar e colar, ou mudar uma palavra ou outra. E a gente está vendo com o jornalismo hoje, é isso, é a pressa pela informação. Você faz uma matéria muito apurada, beleza, consegue provas, mas para uma matéria muito apurada tem 6, 7 que não são apuradas, porque tem que sair rápido. E aí você não checa a informação, você não sabe se é verdade ou não, e cria um sensacionalismo, e depois pede desculpa, se não for. Entendeu? Então, acho que esse é o cuidado que a gente tem no jornalismo comunitário. A gente recebe uma informação, vai checar, ouve um, ouve outro, não é isso, calma aí, sabe? A gente tem tempo para fazer uma coisa mais bem feita, mais bem apurada. O que eu acho que o jornalismo comercial, formal, seja lá o que for, não tem. Encontramos o ato na LERJ. Tava difícil me comunicar com o Edson. Ele não tinha dado resposta. Mas fui na expectativa de encontrá-lo. Era muito provável que ele estivesse lá. Seguimos em direção à Candelária. Gabriel fazia as imagens. Era um ato relativamente grande em meio à Copa do Mundo no Rio de Janeiro. Os professores presentes em peso. A polícia também. Chegando na Candelária, me surpreendo. Reconheço o Edson pelas suas tranças nagô. Apertei o passo em direção a ele e conversava com seus companheiros de luta e profissão. Como sempre, fui recebida carinhosamente. Algumas palavras e seguimos. Agora mais animados com a presença do nosso interlocutor. A manifestação continuou em direção à Cinelândia, com muitos gritos de resistência. Edson filmava tudo. Nós filmávamos Edson. Isso não é nenhuma novidade. O processo da Globo esteve arquivado e vai continuar arquivado. Né? Porque esse é um dos tripés, né? Uma das pernas de sustentação desse modelo de poder que nós temos. Desse modelo de poder em que a mídia é um dos grandes associados. Isso hoje é muito difícil, esse controle para eles, devido ao avanço da tecnologia, hoje a internet, né? É muito difícil, quase impossível, controlar que essas denúncias sejam abafadas. Sim, sim. Né? Tá aqui você, que é uma prova viva disso. Né? Eles têm dificuldade, mas ainda assim, isso é um dos grandes pilares do controle da sociedade. É divulgar permanentemente uma informação que não representa a realidade. Isso. Hoje, no jornal O Globo, está dizendo que 0,21% dos professores estão em greve na rede municipal. Bom, de um universo de 40 mil, 0,21% equivale a aproximadamente 80 pessoas. Isso. Então o Globo está dizendo hoje que 80 pessoas estão em greve. Eu estive numa assembleia, que você estava presente, na última quinta-feira, onde havia 3 mil pessoas. Sim. O nome dessa poesia é Padrões. Eu não me culpo por não seguir as regras do mundo. Eu porto a peça do quebra-cabeça, mas não me deslumbro. Eu te respeito do meu jeito, tenho meu código de ética. O que sai do meu peito não se capta pela minha estética. Eu sou feliz do jeito que eu escolhi, não de como eu aprendi. Não me interessa se eu choro enquanto o mundo sorri. Porque eu não sigo padrões, eu não obedeço patrões e não vou fugir mesmo que se arreganhe os portões.
Eu tô vivendo enquanto a maioria só reclama. E eu tô vendo vários nomes se arrastando pra lama. Nem Dalai Lama tem tanta paciência assim. Eu peço aos crentes nas horas vagas, porra, ore por mim. Contraditório, eu até sei, né, sacolinha e tal. Mas é esse meu lema. Deixar poeira pros pela-saco enquanto eu mudo o sistema, resolvo os problemas e faço um som pra ela. Eu revoluciono enquanto eles assistem novela. Eu já havia feito algumas visitas à Maré para outros trabalhos e o clima sempre foi de tranquilidade, com exceção de uma ocasião em que houve disputa entre facções rivais. No primeiro dia em que fomos filmar o jornal Maré de Notícias, eu não sabia bem o que encontraria por ali. Isso porque a ocupação militar para o implemento da UPP já estava em curso. Militares armados e tanques de guerra estavam espalhados pelas ruas. O cenário era de uma cidade sitiada. A certa altura das entrevistas, enquanto nossa equipe permanecia no jornal, eu e Evelyn descemos para fotografar e filmar as ruas. Para nós, apontar a câmera em qualquer direção deveria ser feito com muito cuidado. Não apenas pelo risco de sofrermos sanções, mas principalmente porque uma imagem seria capaz de informar e intervir sobre aquela realidade de uma forma que poderia trair nossos objetivos, que ainda iam se construindo passo a passo. Nenhum cidadão queria aparecer, e o tráfico pediu para não filmarmos. Ao contrário dos militares, que para nossa surpresa se prostravam orgulhosamente diante das câmeras. Eles eventualmente sorriam, acenavam para nós. Alguns, como modelos, posavam para as lentes, fixando um olhar no infinito, altivamente. Com certeza, tinham ordens para se deixarem filmar, e havia por trás de tudo a consciência de que uma imagem era construída ali. De uma maneira geral, as pessoas que trabalham na Maré, vai do professor, a pessoa que trabalha no posto de saúde, a pessoas de lá da própria Maré, quer dizer, pessoas de fora e pessoas de dentro, pessoas que têm experiência com aquela realidade, elas têm muita dificuldade de falar dessa temática da violência. Elas acabaram incorporando essa ideia que o próprio morador tem pela vivência dele com a violência, do medo de isso gerar algum problema. Então, eu atribuo muito, assim, a falta de uma clareza do que significa essa violência e esse medo que é gerado por conta dessas diferentes violências. Eu acho que falta uma clareza de como construir alguma coisa coletiva em que esse medo poderia ser diluído, né? Uma coisa é eu falando, outra coisa é um grupo falando, outra coisa é toda a população dizendo que não quer mais essa violência, entende? Isso tem que ser uma pauta e uma luta diária, não é que ninguém vai botar o seu peito ali na frente para poder ser um alvo e ser atingido. Mas, se isso não é parte, de uma maneira crítica, no seu trabalho, de algo que você precisa desconstruir, como é que eu trabalho com os jovens e digo que eles têm que romper as fronteiras, né, simbólicas e as fronteiras reais impostas por esses grupos? Como é que eu trabalho e quero ter jovens de todas as comunidades na rede se eu mesmo não consigo romper essas fronteiras, entende? E a gente não esperava, né? Não esperava, era um neto querido que eu tinha, né? Nessas coberturas de favela, por exemplo, a gente sofre as consequências do trabalho sujo que essas empresas fazem. Nesse caso agora do Diego, a gente foi no domingo, não, desculpa, na segunda, ele foi assassinado no domingo, na segunda a gente foi na casa da avó dele. E o irmão dele, nós fomos, assim, extremamente hostilizados pelo irmão do Diego enquanto entrevistávamos a avó dele, gritando que a gente era Tim Lopes, que a gente era fechado com a polícia, que imprensa nenhuma prestava, que tinha tudo que morrer, entendeu? Que é imprensa policial, que é dedo duro e tal. Assim, nós somos a exceção da regra.
Então a gente está sujeito a esse tipo de julgamento também, a gente está sujeito a esse tipo de problema. Tivemos que sair de lá correndo, né? Porque vai que aquela gritaria dele ali criasse um furdunço e, enfim, outras pessoas ali resolvessem hostilizar a gente também. Então a gente saiu fora. A gente tem na mão do Dr. Marino de Caraí, eu diria que é o advogado que está me ajudando com esse lance, de 11 a 15 ações judiciais contra empresas de televisão por uso indevido de material nosso, né? E a gente tem 99% de chances de ganhar indenizações, grandes indenizações por conta dessas cópias, assim, porque a coisa é crime, é uma coisa descarada, assim, né? Eles nem ligam aqui para pedir autorização, publicam o material, apagam a nossa logo e ainda botam a deles em cima, assim, uma coisa, sabe, com raras exceções, assim, ou se não ligam, posso usar? Não, aí usa mesmo assim. A gente só autoriza quando é um material, assim, que não tem como distorcer, entendeu? Por exemplo, uma vez a gente filmou um morador do Complexo do Alemão sendo espancado por 10 militares do Exército na frente da família, com a mulher do cara gritando, pelo amor de Deus, para. E o cara gritava assim, pô, gente, não me bate não, por favor, gente, não me humilha não, sabe? Uma coisa absurda, assim, uma coisa inquestionável, ineditável, digamos assim, né? Então, nesses casos, a gente cede mesmo, sabe? A gente libera para todo mundo usar, até porque a gente tem, nesses casos, um compromisso com as famílias dessas vítimas de garantir a veiculação em massa desse material em qualquer tipo de mídia. Mas o que a gente tem, por exemplo, é casos como o direito de resposta que a gente deu para Elisa Quadros com relação a esses absurdos que o monopólio dos meios de comunicação tem dito sobre ela, e o Ratinho pegou esse nosso direito de resposta e publicou sem áudio, com a voz dele por cima, dizendo assim, essa vagabunda, essa irresponsável, essa bandida, assim, uns 10 minutos assim dele vomitando todas aquelas asneiras, né? Com a imagem nossa, né? Estejam aqui. E é muito bom que também a Rede Globo esteja aqui. A gente reclama quando a mídia não vem cobrir nossos corpos. Hoje ele vem cumprido aqui. A gente reclama com razão, da forma retorpada, como muitas vezes a grande mídia, inclusive a Rede Globo, cobre as nossas tragédias. E como é que representa os moradores. Nesse momento aqui, eles estão para divulgar o nosso ato, o nosso gesto de dor. E é fundamental que a gente reconheça isso. Não vai dizer que a Maré vai existir a partir da UPP, como eles fazem. Parece que a comunidade não tinha nada, tudo começa a aparecer na Rede Globo, aí tem ação global, tem não sei o quê, entendeu? Aí eu tenho sempre falado, a Maré já tem muito projeto social, entendeu? A Maré só não tem uma coisa, segurança pública. O que vocês vão fazer para isso? Porque a gente não precisa de ação global, a gente não precisa nada disso. Não precisa disso, a gente precisa de segurança pública. Para ter segurança pública tem que ter órgão de justiça. Então tem que ter delegacia, tem que ter o Ministério Público, tem que ter Defensoria Pública. É isso que a gente quer. Porque se tiver isso, você vai ter um espaço ocupado que, mesmo que os grupos criminosos armados eles continuem a existir, vai ser mais difícil se você tem um espaço, por exemplo, para mediação e para você resolver conflitos que tem que ir para a justiça. Você tira esse espaço deles, você vai diminuir, vai colocando eles no lugar que tem que ficar, né? Porque, assim, a questão das drogas também, a escolha das drogas como produto de toda essa violência é um absurdo também, é outra distorção. A gente pode discutir drogas dentro do conceito que tem que ser discutido, assim, como problema de saúde, como outros problemas, menos dizer que tudo a responsabilidade de tudo é das drogas, entende? Então, é complicado, assim. A ocupação da Maré é uma aberração no sentido de que é uma distorção muito grande de você colocar o exército, que não tem nenhuma função assim, dentro do escopo da segurança pública, para fazer um policiamento dentro de uma favela. Eu acho isso uma grande aberração, é a palavra.
Cara, a morte do Santiago, ela é o ápice de uma violência das ruas que cresceu desde junho, né, com a forte repressão do Estado e a forma como as forças do poder público não conseguiram dialogar com a rua. As pessoas que conseguiam resistir nas ruas, elas sempre tiveram que lidar com uma série de ameaças, com uma série de condutas truculentas, que cada vez mais foram crescendo, e aqui no Rio de Janeiro não pararam de crescer, né? Foram os mesmos policiais que bateram em professores, que bateram em diversas manifestações ao longo dos meses aqui no Rio de Janeiro, né? E que criaram, de fato, uma cultura do medo, da guerra, do enfrentamento, do confronto, que infelizmente propiciou esse óbito, né? O Santiago Andrade não é o primeiro que morre nas manifestações, talvez tenha sido ele o caso que mais repercutiu, por ser da imprensa, por terem os dois garotos tidos como black blocs, vinculados diretamente num processo que é super estranho, né? Um advogado que consegue trazer mais pistas que depõem contra do que a favor do seu cliente. Acho que é um caso que é muito delicado, não dá pra gente afirmar nada assim daquilo que está colocado, né? A não ser levantar algumas questões. No meio da confusão, corre polícia para um lado, manifestante para o outro. Quem fica no meio, sem a visão periférica, né, com o olho no viewfinder, é o jornalista. Então, assim... E aí era aquilo, a gente, ia de calça jeans, e aí, primeira bomba que voou na minha perna, eu tomei 16 pontos e fez um buraco de 1 palmo na calça jeans. E aí eu fui lá, comprei uma calça tática. E aí eu comecei a ficar com o pé machucado toda a manifestação. Aí o que eu fiz? Fui lá e comprei um coturno. E aí, enfim, torci o tornozelo e ficava desidratado. Aí o colete à prova, começaram a dar tiro de munição letal. Aí colete à prova de bala, camelback para hidratação. Começamos a comprar máscaras de gás fora do Brasil, que a gente aqui não existe mercado para isso. E capacete balístico. Hoje em dia a gente tem tudo o que a gente precisa, né? Isso porque a gente não teve nenhuma vítima fatal do nosso lado, digamos assim. Não teve nenhum mídia ativista que morreu até agora. O Santiago, ele morreu do meu lado. Ele morreu a 5 metros de mim, assim. A diferença é que eu estava escondido e ele não. Ele estava com um equipamento muito pesado, uma câmera muito pesada, sem absolutamente nenhum equipamento de proteção. Um conflito que 2 horas antes já se anunciava extremamente violento, porque esse tipo de fogos de artifício já estava sendo usado dentro da Central do Brasil pelos manifestantes, e a polícia já estava jogando bombas de efeito moral também. Se você vê, uma bomba dessa fez um buraco de 5 centímetros de diâmetro na minha perna. Imagina se uma bomba dessa acerta um sujeito na cabeça. O que não pode causar, né? Então, o fato de ter sido do lado dos manifestantes foi mero acaso, eu diria. E ele morreu do meu lado. E o curioso disso tudo é que a gente, com essas experiências que não chegaram a ser traumáticas, digamos assim, mas que resultaram em alguns machucados, algumas cicatrizes, digamos assim, a gente foi desenvolvendo e adotando novos equipamentos de proteção. Por outro lado, nessas empresas de comunicação que tiveram uma vítima fatal, que foi o Santiago, nada mudou. O máximo que mudou é um capacetinho desses de skate, que é de plástico, que você taca no chão e ele quebra. Eles usam, assim, alguns usam. Os que usam um equipamento uma coisa mais que protege mesmo assim, a EPI de qualidade, são pessoas que compram. E os próprios jornalistas não recebem isso das empresas e compram. Agora pergunta se a Bandeirante está lá sentada no banco dos réus lá. A luta continua, companheiro. Com certeza. É assim, não é fácil não, viu? Até que enfim, depois de 20 anos,
resgatamos o nosso equipamento. Tá? Ainda há. Tem muita vinho. 4 caixas. Perdido. A gente deu meu Deus, quebraram o nosso toca-disco. Deck, o toca-disco, olha só. Vamos buscar mais. Tem mais umas 3 caixas lá. É a nossa mesa. Tem uma mesa. Né? Uma mesa de 20 anos depois, o estado deteriorado. A famosa Gemini. Ainda tem aqui, né, toda a orientação que a gente tinha para... Olha que relíquia aqui dos LPs. Né? E tem um timbre da Anatel. Olha lá a marcação, a Anatel, lacrada pela Anatel. Olha só. Essas são as relíquias que a gente tem. Material da antiga Rádio Ousadia. Resistência. Mas nós não somos ousados não, nós somos resistência. Além disso. Não só ousados, somos resistência. Nós já deliberamos aqui em reunião que o material devolvido pela Anatel e pela Polícia Federal, que nós recebemos, nós vamos fazer uma grande convocação na comunidade e com o material que a gente recebeu, que na verdade não foi o material que foi apreendido, nós temos certeza que nós tínhamos mais de 1.300 CDs, tivemos a devolução de apenas 760 CDs e mais ou menos 370 LPs, o chamado bolachão, daquele antigo e tal. Nós vamos convocar a comunidade, vamos fazer um evento na praça e vamos com esse material distribuir. Já estabelecemos inclusive preço de CDs que serão devolvidos de certa forma à comunidade, ao preço de R$1 e ao preço de R$2 a comunidade vai poder desfrutar desse material. E a gente vai fazer na praça, em praça pública, um evento, vamos reunir artistas da comunidade, né, para a gente estar fazendo esse evento e estar denunciando as arbitrariedades da falta de democracia, as perseguições da Anatel, da Polícia Federal ainda sobre os comunicadores populares, sobre os rádios comunitários. Mais ferra esses veículos pequenos essa questão da concentração da grana, né? Você concentra anúncios publicitários caríssimos no Jornal Globo, no intervalo do Jornal Nacional, na novela, enfim, em outros jornais, né, grandes, enquanto isso eu não estou falando de só grandes empresas, estou falando do governo, investe uma grana pesada ali para anúncio e os outros pequenos estão se matando, estão vendendo anúncio para poder se virar, para poder se manter. E o que está acontecendo, o que eu percebo que esteja acontecendo, é a migração para a internet, que é uma comunicação mais rápida, mas que nem sempre fala com a dona Maria, minha vizinha de 80 anos, que não acessa a internet. E ela vai continuar sem acesso. Na verdade, a gente tentou fazer uma vez um crowdfunding que foi uma vaquinha lá, mas ele não foi divulgado. Foi uma coisa, uma vida. Acho que nem dá para dizer que o Maré tentou correr atrás disso, não. Como eu disse, como é uma galera que já era amigo, se reunia para tomar cachaça na rua, então você se reunia para fazer filme também, entendeu? Foi mais ou menos. A pegada do Maré tinha mais por esse lado. Mas aí que está o problema. Quando você começa a se envolver demais, você vai precisar uma hora se financiar, não tem jeito. Eu acho que
O caminho é o crowdfunding mesmo, é você pegar de quem assiste, de quem sabe, de quem está dando importância, porque você vai criar... Quem paga a mídia é quem uma hora vai editar, vai cobrar, cara. Isso não tem jeito. Então, se você está recebendo grana do Estado para fazer seu trabalho e você só está tirando daquele lado, entendeu? Vai chegar uma hora que o Estado vai querer te cobrar, vai partir para cima, assim. Entendeu? Então, eu acho que a melhor maneira é você pegar de quem assiste mesmo. O cara tem que ter responsabilidade. Isso tem que ser uma cultura criada no Brasil, entendeu? Essa cultura de você financiar coisas que são importantes para a sociedade. Mas isso é uma coisa que todas as pessoas as pessoas que criam conteúdo desse tipo aí tem que trabalhar pesado em cima disso aí. Mesmo que não consiga aqui, você tem que fazer 10 crowdfunding mesmo com grana menor, entendeu? E partir para cima, porque eu acho que essa é a maneira mais independente de verdade para você conseguir financiar. É mostrar para o público que ele precisa financiar esse tipo de coisa. Quer dizer, você não vai fazer uma publicidade num site que está falando de uma morte em Manguinhos, cara, entendeu? Ninguém vai botar publicidade nisso, o cara não vai querer botar. Então, esse mercado aí, ele não vai pagar você também, não. Por isso que a responsabilidade do público o público, nesse caso, ele não pode ficar só assistindo, não. Ele tem que contribuir de alguma maneira. Eu acho que a única maneira de financiar uma mídia realmente independente é essa. Nas últimas eleições, você ficou satisfeito com a cobertura da mídia? Eu fiquei. Não muito. O que eles querem é mudar. E eles, para mudar, eles malham no que estão. Né? A informação não achei que tivesse sido correta, não foi uma informação genuína. Sempre favorecimento com o candidato do governo. Ela apoia um grupo, desapoia, então tem aquela coisa de... eles não são imparciais, né? Primeiro que dividir ao meio, mas já ganhou. Vamos confiar. E coloca 3 meses de muita atividade, de muita paixão, de muito suor, de muita militância na rua, como o Estudantil, uma campanha que dividiu classes e que trabalhadores estão roubando patrões e que a gente vai ganhar com certeza. Aumentamos a distância de novo. Nós estamos, Dilma, 51%, Aécio, 48%. Eu quero pedir muito obrigado ao Felipe Pessana, ao Vitório, ao DJ Pessana, a Tereza, a Jacqueline, ao Lucas, ao Alexandre Santini e a todos e todas que ajudaram a fazer esse jogo eleitoral, um mega cidadania, um cafezinho, Barão de Tararé, laboratório de políticas culturais. Passou a Copa do Mundo, a gente vai entrar num ciclo que não tem como não se posicionar. E aí parte dos coletivos de mídia ativistas, muitas vezes, acaba fazendo escolhas e tem dificuldade mesmo de fazer um enfrentamento num outro nível, num outro campo, de se posicionar, de sair de cima de um muro e assumir uma parte dentre as várias contradições que se tem no jogo político, né? Porque, cara, quando você faz a gente vive um modelo representativo. Então a gente não pode esperar também que a nossa representação ela vai ser reflexo da nossa imagem e semelhança. Sempre vai ter discordância, sempre vai ter algum ponto, alguma contradição com aquela figura, aquele campo que você escolhe apoiar. E se ausentar desse processo de disputa simbólica, narrativa e política, acaba sendo mais nocivo do que ter, de certa forma, a disposição para fazer o enfrentamento diante das suas posições. Eu acho que parte do mediativismo enfrentou essas duas dificuldades. A dificuldade de se manter, a dificuldade de continuar fazendo as coisas que faz, tendo estímulo para se inserir nos campos, né, de disputa de imaginário, como também de assumir essa posição e lidar com as contradições que isso acarreta. Então hoje você tem os PIGs, né, que o PT chama do Partido da Imprensa Golpista. Seria essa mídia corporativa, que tem interesses econômicos por trás da notícia que ela comercializa, né, uma notícia comercializada. Você também tem o outro PIG, que é o Partido da Imprensa Governista, projetos de mídia alinhados com o governismo do Partido dos Trabalhadores.
correndo, então, pela periferia, você tem a mídia que a gente chama de livre, né? Que seria a gente, que não tem nenhum apoio econômico ou, quando tem, é muito irrisório, né? Ou seja, a gente não se sente pautado por ninguém, a não ser nós mesmos e nossas próprias ideias. Só que a nossa força política hoje não é muito representativa. Então, se você for pensar uma reformulação da mídia, eu acho que quem vai pautar vai ser muito os PIGs, né? Então, os interesses econômicos, eles devem se manter, né? Numa nova lei de mídia. Só que você deve ter uma inserção maior dessa mídia mais governista. O ideal que abrisse para mais formas de se fazer mídia, mais ideias. Mas eu não acredito com esse congresso que isso daí vai ser possível. Então esse movimento mediativista ele surgiu como uma coisa fora disso aí, entendeu? Parte dele faz parte de grupos mais à esquerda, mais organizados, parte é totalmente independente. Incomodar já é grande coisa. Mostrar o outro lado já é uma grande coisa já. A única divergência que a gente tem é no sentido da gestão. A gente não tem como ter contato e trabalhar junto com coletivos e grupos que são geridos pelo Estado. Agora, com todos os outros coletivos, a gente trabalha junto, são coletivos que estão sempre preocupados em saber a nossa posição, em pedir orientação, né? Óbvio que existe divergências, né? Porque a gente aqui tem um compromisso com uma linha revolucionária, que a gente está desenvolvendo já há quase 13 anos, e, enfim, a maioria desses coletivos surgiu em junho, então são coletivos que estão se descobrindo politicamente, eu diria, né? E uma coisa que acontece muito de acordo com o temperamento político dos seus integrantes, digamos assim. Então, até dentro desses coletivos ainda existe eu não diria um conflito, mas existe um debate sobre o que somos, né? Assim, até aqui a gente tem esse debate também, né? Falar, a Nova Democracia é um jornal comunista. A Nova Democracia não é um jornal comunista. Dentro do conselho editorial do jornal existe esse debate, existe gente de diferentes linhas, assim. Mas o coletivo Mariatti, por exemplo, a gente tem sempre troca de publicação, mídia independente coletiva, principalmente, né? Mas o coletivo Carranca, o coletivo Tatu. A partir do levante de junho, foram criadas diversas células, né, mediativistas, e que são independentes. É uma rede que está formada e assim, é muito claro para a gente, então a gente também não entra numa linguagem que a gente sinta que há um interesse por trás disso, né? Então a gente busca sempre, por conta dessa independência, cada coletivo faz o que acha que é correto e segue uma pauta que acha que é correta. A gente pode reparar nas redes que a maioria desses coletivos tem visões parecidas e estão trazendo benefícios muito importantes para a democratização da informação, a democratização do poder em si, mas também a gente tem que ter sempre cuidado, é isso. Seguindo o que é básico para a gente, que é sempre refletir sobre as coisas, é importante que toda informação que chegue, mesmo vindo da mídia independente, seja analisada por cada pessoa. Eu acho que essas formas que a gente faz, que tudo isso é orgânico, assim, a gente não faz esforço nenhum para fazer o que a gente faz. A gente faz, simplesmente faz. Então, a nossa forma de contribuir para a democratização da informação e do acesso à cultura
é fazendo o que a gente faz, né? Comunicando através da rádio online, do portal online, do nosso portal na internet, do nosso jornal, dos nossos eventos, indo também nos locais que a gente é chamado, cedendo uma entrevista, dando um workshop. Tudo isso a gente está fazendo a nossa parte sem fazer esforço nenhum. Não consigo ter perspectivas positivas. Eu acho que isso ainda vai demorar muito. Primeiro porque a questão da organização. A gente tem que se organizar melhor. Não está organizado. Bem. E a gente tem que também ter um ponto, né? O que é jornalismo comunitário, o que é de militância e o que é comercial. Porque tem jornaizinhos de bairros comerciais. Eu acho que está todo mundo no bolso só. Só que organizar essa galera vai ser um pouco complicado. Porque tem os interesses todos, né, em jogo e tal. E eu não sei se a gente deveria colocar tudo, assim, jornalismo comunitário ter que obrigatoriamente ser militante. Eu acho que ele pode ser questionador e também propositivo, mas não só militante. Né? É uma militância, né? Questionador e propositivo é uma militância, só que só militante, né, contrário ao governo, eu não sei se ele deveria ser. Porém, eu acho que tem que estar todo mundo junto para brigar pela democratização. Nesse governo ou em outro. Eu acho que essa é uma pauta que vai demorar a sair. Talvez como a reforma política. A reforma política talvez saia por causa da pressão popular da classe média. Não sei. Vamos ver. Mas a democratização não. Não é interesse dos grandes democratizar. A comunicação, ela já se mostrou em determinados momentos da história fundamental para a aplicabilidade da dominação desse modelo econômico, né? Para a garantia da subjugação das classes exploradas. E eu acho que aqui no Brasil isso é uma coisa um problema até mais grave, porque existe um sadismo desses meios de comunicação. A gente vê que também existe esse modelo econômico em outros países, porém não existe um comprometimento editorial tão óbvio, tão escancarado dos grandes veículos de comunicação com esse modelo econômico. Aqui no Brasil, você vê que as linguagens que eles criam, né, a cada dia, com esse novo modelo de jornal, onde o apresentador também comenta as notícias e tal, é uma coisa extremamente preocupante, assim, no meu ponto de vista. É tudo propaganda dessa necessidade de se criminalizar determinadas classes sociais, determinados segmentos sociais. E esses meios de comunicação aqui no Brasil cumprem esse papel até de maneira sádica, eu diria. O que tem que haver sejam movimentos revolucionários que proponham que se tome essas redações, que se tome essas estruturas, né? Que com seus mecanismos de ação, a organização do proletariado, a organização das massas, invada esses espaços e tome esses instrumentos, essas ferramentas e coloque elas a serviço do povo. Porque, assim, por mais que a gente tenha canais que sejam mais democráticos de comunicação como a internet, a gente nunca vai conseguir libertar aquelas ferramentas de produção de outra forma. É como a luta no campo. O pequeno camponês, o camponês pobre, ele tem condições de tomar a terra e produzir na terra, né? Mesmo que não haja reforma agrária, mesmo que isso seja feito pela via da revolução agrária, mas assim, uma tarefa fundamental e uma tarefa que é muito difícil para esse movimento camponês é libertar essas ferramentas de produção. Esse é um ponto quente, eu acho, para a gente debater a imprensa hoje no Brasil, porque nós somos muito céticos com relação a uma efetiva democratização da mídia ou dos meios de comunicação no Brasil, algo que parta do Estado, né? A gente prefere acreditar numa máxima colocada lá sobre a liberdade de imprensa do velho barbudo Marx, lá que ele diz, olha, logicamente que pode haver liberdade de imprensa, a questão é liberdade para quem, né? Eu acho que a classe operária, os movimentos populares, eles têm que construir os seus meios de comunicação independente de qualquer coisa. Não podemos esperar que o Estado venha um dia criar uma lei que dê dinheiro aos meios
independente de comunicação, porque isso é quase uma fantasia, na minha opinião. Inclusive, fica jogando com essa coisa de financiamento, né? Quando a Veja tentou dar o golpe na eleição lá da Dilma, no final eles disseram, olha, agora nós não vamos mais pôr anúncio na Veja. Ora, meu amigo, era para ter feito isso desde o começo, né? Convenhamos que a Veja não merece nem um centavo do dinheiro do governo. Mas fica essa relação promíscua do Estado, de quem gerencia o Estado, que no caso hoje é o PT, mas foi o PSDB que fazia a mesma coisa, tudo mais. Que fique claro aqui que nosso problema não é com o PT, nosso problema é com quem ocupa a cadeira, né? E fica essa relação promíscua, porque, na verdade, eles dependem um do outro. Projeto de democratização, de lei de meios, qualquer coisa desse tipo, nesse sentido, não deve sair nada popular. Deve sair algo do agrado de quem está no governo, de quem apoia o governo. Mas de quem está na arena aqui da luta popular, a coisa vai continuar do jeito que está. E eu acho que está bom, porque está crescendo e está... efetivamente esses meios populares estão ganhando projeção aos trancos e barrancos, que é assim que a gente aprende também. Então, por isso que a gente precisa avançar. E a questão da democratização da comunicação. Como diz o meu amigo Tião Santos, enquanto não houver democratização na comunicação, não vai haver democratização nesse país. Eu não quero acreditar no canal de comunicação porque está tudo bonito no canal de comunicação. Eu quero acreditar no canal de comunicação porque a informação que me chegou é a luz da verdade. Pouco importa qual seja a verdade, mas tem que ser a luz da verdade. Nós tivemos um exemplo agora. O garoto filmou lá a sua morte. E aí? Os caras deram crédito. Tinha que dar crédito. Olha, e como é que é isso? Ah, não, foi auto de resistência. Como auto de resistência? Os caras estão brincando? Os caras estão brincando? Vocês falaram que foi auto de resistência? Quer dizer, esse tipo de mensagem tem que vir em verdade. Não importa em quem vai pegar a verdade, mas é preciso com que a gente tenha canais de comunicação sério. Por que ficou todo mundo chateado com a mídia alternativa? Porque os caras meteram o capacete na cabeça, foram para as passeatas, aonde estava rolando a bomba, eles estavam lá. Você não tem como mentir, cara. Você não tem como negar esses fatos. Ah, o pau está quebrando, a polícia está dando tiro aqui na manifestação, ou não está dando, ou o manifestante está fazendo isso ou aquilo, mas você tem a luz da verdade. E aí a mídia alternativa incomodou. E a gente precisa da mídia alternativa? Precisa. E que ela faça aquilo que tem que ser feito, é estar no front, é estar no fato. Ó, está ocorrendo isso nesse momento. E acabou, não tem que depois fazer maquiagem, botar um retrato, editorial e falar assim, não, olha, não foi bem assim, porque... Não. Contra fato você não tem discussão. Tá beleza, irmão? Por tudo que eu passo, por tudo que eu sinto, por tudo que eu penso. Sempre quis mudar o mundo, só que eu mudo a mim primeiro. É que mudando a mim primeiro, de algum jeito eu mudo o mundo. Claro que eu queria ser mais doido do que o Mascara. Sou mais complicado do que a fórmula de Bhaskara. Antes teoria, o teorema de Pitagora. Eu não sou mandrake, mas no beat eu faço mágica e a fábrica não é de chocolate, é de canções vertentes. William Shakespeare, Luiz Camões, jamais que eu vou viver de moda obsoleta. E quando a rima toca mesmo 20 até mexe esqueleto. E o bonde é carne de pescoço, não dispenso pra atuar. Nós apanha pra crescer, também cresce pra apanhar. Mas ciente pra saber com quem vou compactuar. Se plantares covardia, covardia colherá. Sua TV lhe mostrará outra vida abduzida pelo Atlântico do Sul. E o triângulo mais zica, diferente de covardes. Tira rouba, tira vida, mesmo sem ter concordância. O flow regaça, massa, trinca. Positividade na minha cidade. Viva a liberdade de expressão. Produtividade na minha cidade geram horas de reflexão.
Positividade na minha cidade, viva a liberdade de expressão. Produtividade na minha cidade, geram horas de reflexão. Foda ser sozinho mesmo, tá acompanhado. Eu sou do mundo da frieza, o menorzinho que tá embaçado. E cê tá ligado que o legado te eterniza. E vê que 1000 já tá na mira, atira quando tu vacila. Desorientado é só quem quer te ver no lixo. Só que o lixo é luxo, luxo é lixo. Frivolidade sem rap me desanima. Igual Tico sem Santa Cruz, igual Michael com vitiligo. Tipo Jacques Rousseau, articulado como Maquiavel. Chega até ser boçal, achar que sempre se ia fazer cara de mal.